do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Quanto à questão do quórum, está faltando só uma pessoa, mas ela já mandou mensagem que já está entrando com o aparelho celular dela, tá? Então não vai ter problema, nós podemos iniciar. A nossa reunião, tá? Ela vai tratar do assunto, que é a aprovação da aplicação de recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico para o custeio dos projetos para a implantação de estação de tratamento de esgoto no Zoológico de Goiânia. Mas antes de iniciarmos, eu quero questionar aos conselheiros se eles desejam incluir algum outro ponto de pauta para hoje. Então, dando sequência, vamos à apresentação do ponto de pauta, que será feita pela Agência Municipal de Turismo, Eventos, Turismo e Lazer, né? Com o engenheiro Heitor. Fique à disposição, Heitor. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer por ter criado a reunião extraordinária, né? A gente está, como se diz, na correria aqui, mas agradeço a presença de todos. Inicialmente, vou pontuar algumas questões que introduzir, né, o assunto. Às vezes nem todo mundo tem o mesmo conhecimento dos fatos que já conversou anteriormente, né? Nos últimos anos a gente vem tendo algumas reclamações, já houve denúncias, né, com a AMA a respeito dos rejeitos da parte sanitária nos jardins zoológicos, né? Dessa maneira, foi criado, né, um procedimento para, juntamente com a Saneágua, a gente criar um projeto para fazer o tratamento desse esgoto sanitário, né, vindo diretamente dos recintos dos animais. Né. Inicialmente foi colocado que seria apenas no tanque dos hipopótamos, mas foi vista a necessidade de atender as outras áreas do zoológico, como o recinto dos grandes mamíferos, que são os felinos, e também dos mamíferos, que é as antas, né, na época tinha as capivaras lá, para a gente poder atender isso tudo. Né? Então, esse acordo com a Saneago foi realizado, a gente conseguiu criar um pré-projeto, né, o projeto básico, eles chamam de pré-projeto e a gente na prefeitura chama de projeto básico, né, de todo esse sistema, né, desde a canalização inicial até a parte de regularização e até chegar na estação de tratamento, né. Eu vou passar para o Everton. O Everton é quem vai fazer aqui, ganhou, né, na nossa competição aqui em questão de valor, né, das propostas, e para ele poder passar para a gente alguns detalhes do que estaria composto essa proposta dos projetos executivos, da elaboração dos projetos executivos. Tá bom? Everton, se você puder dar como dizer, uma explicada boa nisso daí, eu agradeço. Muito boa tarde a todos. Estão conseguindo me ouvir, por favor? Me dê um retorno? Sim, tudo bem. Sim. Ok. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, senhoras e senhores aí que estão nos acompanhando. Basicamente, nós acompanhamos agora, nesse tempo recente, algumas questões que foram relativas ao zoológico, no sentido de que havia como existe um ataque entre o Ministério Público e a Getú com relação a resolver as questões que são relativas ao tratamento de efluentes dos animais. E esse tema, ele é um tema, na área de saneamento, ele é um tema muito exclusivo, porque qualquer pesquisa que se faz com relação a esse tipo de projeto, né, ao contrário do que se imagina que um sistema de esgoto ele pode servir para
qualquer tipo de tratamento, isso não é verdade. Só que o único divisor de projetos que nós temos hoje estaria entre o projeto de um sistema doméstico e de um sistema industrial. É o que mais a gente ouve, é o que mais a gente verifica em termos das literaturas. E o industrial ele tem muitas variações, porque ele é feito de forma específica. Né? Quando é um frigorífico, é de uma maneira, quando é de algum tratamento de resíduo mineral, e assim sucessivamente. E, em geral, a literatura ela se prendeu muito com relação a esses temas. Como, proporcionalmente, a questão da análise mais aprofundada do resíduo animal tem pouco volume, vamos dizer assim, se formos comparar em termos de serviço, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, a literatura ela é muito pouca, né? E ela se restringe a pegar os elementos que são provenientes e fazer quase que um comparativo ao espectro humano. E, a partir daí, fazer algumas ponderações em que, alterando alguma maneira de se projetar, consiga alcançar bons resultados. Na Saneago, isso eu posso dizer com muita clareza para vocês, né? Na Saneago, sempre se desenvolveu sistemas para a propriedade humana, sem sombra de dúvida, porque é a finalidade dela. Mas alguns profissionais também tiveram essa mesma carência, né? Que seria um olhar com mais afinco ao que acontece realmente e como é que é a melhor forma de se resolver isso. Uma vez que os projetos se tornaram fisicamente parecidos, usando basicamente quase que a mesma metodologia, só que quando você chega na parametrização científica, a coisa muda bastante. Primeiro pelos volumes, né? Que a gente chama de volume proporcional. Segundo, quando você pega o nível biológico, ele também é extremamente intenso, né? E análise física também, o nível mineral, por conta do próprio funcionamento do organismo dos diversos animais. E a gente leva em conta, esse trabalho para um sistema de um zoológico, você não está tratando só com um tipo de animal, você está tratando com vários também. E queira assim ou não, vão ter que entrar nessa análise como um todo. Você não vai simplesmente fazer, né, uma alteração, né, ou verificação de DBO, de DQO e tal. Você tem que ir com muito mais profundidade. E isso, no meu entendimento, conversando com o projetista da Saneago, que é um conhecido muito antigo nosso também, excelente profissional, hoje ele é superintendente da área de projetos, ele traçou realmente o desafio que foi esse projeto, né? E na competência que a Saneago sempre teve para poder apurar as questões de projeto da área de esgoto, eles aplicaram nesse projeto. E quando, nas minhas últimas reuniões na Getu, que a gente tratou a esse respeito, a gente viu que realmente esse vai ser um case, e um bom case, né? Porque grande parte das soluções que são feitas são só feitas com valas de infiltração. Eventualmente, as empresas de saneamento das grandes cidades não aceitam que seja colocado dentro do próprio sistema, sem uma pré-decantação ou alguma situação primária. Mas, de forma comprovada, e cada vez mais que se estuda isso, cria-se a necessidade de que sejam feitos projetos de forma exclusiva para tal. É onde o meu entendimento que esse caso do projeto de Goiânia é realmente um case muito importante e que pode servir de um bom trabalho técnico para que seja apresentado. Enfim,
Não é basicamente a área técnica que eu tinha preparado para comentar, porque o projeto está concluído, né? Existe uma validação desse projeto, que foi feito pela própria Saneago também. Se formos analisar em termos de validação de projeto na conformidade com o que o Conselho de Engenharia solicita, não tem necessidade por causa do vulto. Então, uma própria validação do órgão da Prefeitura junto com o próprio projetista já daria excelência. E torna-se agora a parte de execução, né? Esses projetos de sistema de abastecimento de água, de sistema de esgotamento sanitário, eles têm 3 fases, né? Tem a fase da concepção, que a gente poderia colocar junto com o projeto básico, né? E depois ele tem uma fase intermediária entre esse projeto básico e o projeto executivo como um todo. Ele tem a fase do projeto executivo hidráulico, que é onde todas as concepções são colocadas no horizonte físico para que os demais projetos, que são fundações estruturais, elétricos, automação, mesmo projetos hidrossanitários pequenos, no caso de existir algum sistema por tratamento químico controlado, enfim, nós vamos tratar desse assunto aqui agora. É somente esses projetos executivos que podem ser ditos como complementares. Esses projetos complementares, eles são compostos de a parte estrutural, que é feita em estrutura de concreto, no caso, ou poderia ser feito, conforme projetado, em fibra ou fibra diferenciada, ou eventualmente até metálica. Essa seria a parte estrutural, a parte da forma. Nós teríamos, para que sustente essa parte, nós teríamos os projetos de fundações, porque nós estamos lidando com estruturas que grande parte são estruturas hidráulicas, né, com cargas consideráveis e variáveis, dependendo do porte. Estão também incluídos toda a parte elétrica, que seria para providências da funcionalidade da parte de automação do sistema, que é feito deve ser projetado com o sistema de boias para ligação e religação, com padrões de duplo acionamento, questão de segurança, e a parte de iluminação externa dos hubs, ou seja, dos locais onde vão ficar os equipamentos. Equipamentos aqui não é equipamento elétrico, não. Equipamentos, no caso, são as unidades. É como a gente denomeia esses elementos, que são reservatórios, que são caixas, que são todas essas unidades, a estação elevatória, tudo mais. Bem, ainda na parte elétrica, a gente vai ter o sistema de energia, né, que é o sistema de força, por quadro de comando, como disse, automatizado, e com controle métrico digital, é o que está se utilizando bem hoje, com verificação de nível de reservatório, com sistema de acionamento mecânico também, junto, acoplado ao sistema automatizado, incluindo essa parte da iluminação externa dos hubs e a energização de cada um deles. Essa parte elétrica é a parte de automação. A parte física, ela vai ser feita com a urbanização de cada um desses hubs, com calçada, locais de plantação de grama, enfim, portão de entrada, portão de carga, toda aquela parte que seria necessária dentro da área do hub que já foi escolhida pelo projeto executivo hidráulico,
que é o que foi feito pela própria Saneago. Essa área interna terá esse projeto de urbanização, em que compõe cada uma dessas unidades, ou a soma das que existem dentro delas, mediante o 100% do projeto que foi aprovado pela própria Saneago. Internamente também, a parte de pavimentação, né, e a parte de drenagem interna. Nós estamos falando de águas de chuva. Em termos de necessidades, só finalizando, em termos de necessidades de melhores análises, serão feitas ensaios SPT, que é o ensaio à percussão com verificação do tipo de solo, capacidade de suporte do solo e a permeabilidade do solo também, em termos de eventual infiltração, para que a gente possa, no projeto de drenagem de cada uma dessas unidades, ver também a possibilidade que essa água de chuva caia dentro do próprio hub, possa ser colocada para um dreno vertical e possa ser infiltrada dentro da própria área, para não ter a menor influência em toda a parte externa ou a parte da drenagem externa também. Isso está sendo apontado para os projetos executivos de drenagem. E o ensaio de caracterização geral do solo, para que possa ser utilizado como elementos de projeto da área de pavimentação. Basicamente, a parte que vai ser feita em termos de projeto nessa fase do projeto executivo estão em cima desses parâmetros. No próprio termo que foi apresentado como estudo, já tem totalmente detalhado todos esses pontos. Em tempo, algumas análises que foram feitas com relação à funcionalidade do projeto, a gente chegou a discutir um pouco também com o projetista hidráulico, né? E como existe uma liberdade assim, muito grande, um interesse muito grande que tal projeto, que vai ser um benefício muito especial, eu digo assim, para a nossa cidade, eu até solicitei que um dos engenheiros da própria Saneago acompanhe, para exatamente ter um pouco mais também de feedback para esse tipo de projeto, né, quando o mesmo se prontificou também a fazer esse acompanhamento da implantação e também, evidentemente, após a entrada em operação, né, um acompanhamento da funcionalidade dele. Então, basicamente, seria isso. Qualquer pergunta, estou à disposição de vocês. Eu gostaria de acrescentar umas informações, que foram algumas ponderações que o pessoal em visita, o pessoal da AMA, a gente solicitou uma visita com eles até para atualizá-los do andamento, né, do procedimento, apresentar o projeto básico para eles também, e eles me fizeram algumas ponderações que a gente já direcionou, né? Uma delas era a questão da parte pluvial, né, da drenagem dessa parte pluvial nas proximidades tanto do tanque de regularização quanto da estação de tratamento, né, que o doutor Everton já passou para vocês. Uma outra questão também, que é o mau cheiro, que pode ficar na proximidade, né, tanto do tanque de regularização, e também foi pontuado no termo de referência, né, a utilização, o senhor me corrija, doutor, se por acaso eu falar o termo errado, mas de ser feito uma ventilação com filtro para evitar esse mau cheiro, né? E uma outra questão que eles me pontuaram seria a respeito da operação. Por ser um maquinário que demanda, né, um conhecimento específico, técnico,
após o início, né, da obra, a gente, da execução, né, desse sistema, a gente já tem direcionado para ser feita uma outra licitação para a contratação de uma empresa para fazer a operação e manutenção desse sistema, né, porque é um sistema de trabalho contínuo, então ele demanda, né, todo um trabalho de manutenção, limpeza, verificação, né, a parte tanto preventiva, né, quanto preditiva, né, tem as manutenções periódicas que tem que ser feito, né, e a parte operacional também, que juntamente com a automação para manter o sistema trabalhando em, em assertividade, tá bom? Isso a gente tem a documentação que eles passaram para a gente respondeu passando todos esses itens aí e fizemos as correções necessárias no nosso processo de contratação para a elaboração dos projetos complementares. Tá bom? Agora eu passo a palavra a qualquer um dos conselheiros que queiram tirar dúvidas ou fazer comentários sobre o assunto. Os dois palestrantes estão à disposição de vocês. Roberto Viana, pode falar, fica à vontade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoal. Eu não estou conseguindo ativar a minha câmera, peço desculpas, porque eu realmente tentei até mudar as configurações e não deu certo. Eu entrei no conselho, acredito que as discussões já tinham sido iniciadas, eu até enviei algumas perguntas no chat, no sentido de entender um pouco melhor a pauta. A ideia, portanto, é discutir um novo orçamento, aprovar os projetos. Se puderem me contextualizar sobre a situação, confesso que ficou um pouco vago para mim o objetivo, assim, o objetivo fim geral da reunião, nesse sentido da nossa aprovação, sabe? Se puderem me ajudar com esse ponto, por favor. Everton ou Heitor, qualquer um quiser esclarecer para o Roberto. Roberto, eu estou visualizando somente essa parte mais técnica, né, quanto à questão que seria relativo à pauta de forma específica. Deixa eu posicionar para você como é que se encontra hoje. O projeto hidráulico, que é como eu expliquei, né, esses projetos desses sistemas, eles possuem fases distintas, né? Primeiro você tem uma concepção, essa concepção ela gera um projeto básico, a partir do projeto básico ela gera um projeto executivo hidráulico, certo? Esse não se muda mais. A partir do projeto executivo hidráulico é que se gera todos os outros projetos complementares, que é estrutural, fundações, elétrico, sanitário, automação, iluminação externa, drenagem, pavimentação, urbanização, enfim. A partir do momento que o projeto hidráulico já está concluído, versa-se a questão que esse próprio, antes que se execute todos os outros projetos, ele tem que estar sido aprovado, não pela gente, ele tem que estar aprovado no caso aqui, pelo operador, né? Então, que é o grande responsável, né, de toda a parte que seria concernente a abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa fase ela já foi ultrapassada, né? Então, o que foi colocado aqui, tecnicamente, o que precisa ser realizado é a finalização dos projetos executivos, esses sim, os que vão ser executados realmente para que tenha fruto o projeto que foi feito e aprovado pela própria Saneago, né? Basicamente seria isso. Espero ter
respondido a sua pergunta, Roberto. Dando um complemento aqui, Roberto, eu vi que é dúvida da Gisele também, né? A gente foi, de acordo com as reuniões que a gente fez com a R, foi instruído que a gente solicitasse, né, uma reunião para apresentar tanto a proposta de projeto da ET do zoológico, né, porque essa deverá ser aprovada, certo? Quanto apresentar os tópicos do nosso projeto executivo, que a nossa solicitação é que ela seja custeada pelo fundo, né, de saneamento básico, né? Então, a ideia é exatamente apresentar o que a gente está propondo para resolver esse conjunto de problemas, esse conjunto de situações que tem acontecido e vão voltar a acontecer, se a gente não resolver, pode até piorar a situação lá, né? Para, assim, vocês, como conselheiros do Fundo de Saneamento Básico, poderem entender, né, a real situação, a dificuldade que o pessoal do zoológico, o pessoal das proximidades passa, né, para poder direcionar, para, como se diz assim, para a gente demonstrar a motivação para ser realizado todo esse procedimento. Tá bom? Roberto, então aqui o que a gente está discutindo é a aprovação do uso do recurso do Fundo Municipal de Saneamento Básico para projetos que já foi mencionado aqui e até os complementares. O valor dele é de R$110 mil. Para você, ficou claro, Roberto e Gisela? Boa tarde a todos. Na verdade, em parte, senhor presidente, porque eu lembro, eu recordo que em 2022, final de 2022, 2023, nós já tínhamos apreciado essa pauta e tinha aprovado a destinação de recursos do Fundo de Saneamento para a execução desse projeto. Para me compreender aqui, é um aditivo que está tendo no projeto inicial, e eu senti muita falta da apresentação do projeto propriamente dito, né? Aqui o senhor Everton fez uma explanação para nós, mas fato é que a gente não tem aqui o projeto para ser avaliado. Obrigada. João Luiz, você pode complementar a nossa fala para que fique mais claro para a Gisele e para o Roberto sobre a questão que não é aquele primeiro projeto? Sim. Boa tarde a todos. Para sanar um pouco das dúvidas em relação ao projeto que está sendo, a proposta que está sendo apresentada hoje e o que foi questionado pela Gisele, desde 2021, na verdade, né, nas reuniões do Conselho, foram aprovados aí esses dispêndios com os recursos do fundo para execução do sistema de tratamento e esgotamento sanitário do Parque Zoológico, desde 2021. Essa pauta ela foi tratada nas outras reuniões, 22 e recentemente 2023 também, que inclui aí as despesas com a execução, que é a construção do centro de tratamento e esgotamento sanitário. Devido a algumas mudanças no projeto, então houve a necessidade aí de estar refazendo esses projetos, que é o ponto de pauta hoje, que é a aprovação desses projetos executivos e projetos complementares, né, para reestruturar aí o centro de tratamento e esgotamento do Parque Zoológico. Jonei, mas é a parte de projeto ou já foi executado? Eu não compreendi essa parte. Até que ponto foi executado? Até que ponto ainda é projeto? Assim, as aprovações anteriores, elas não foram executadas, e nenhuma etapa dela foi executada, devido a surgir aí algumas dúvidas em relação à execução do projeto, execução mesmo da obra, né? Então, assim, houve a necessidade de estar refazendo em relação àquelas aprovações dos exercícios anteriores, o fundo ele não executou nenhum dispêndio relacionado a isso, por não haver a execução do projeto. Então, assim, estão refazendo o projeto, porque identificaram a necessidade aí de estar refazendo o projeto,
E hoje, o ponto de pauta hoje é a aprovação do projeto, para que o fundo custeie as despesas com o projeto executivos e complementares. Eu não sei. Pode falar, Gisela. Licença. Ah, então eu compreendi. Na verdade, são aqueles projetos que tiveram que passar por reformulações e aí estão trazendo aqui hoje, né, Jonei? É isso? No caso, eles não vão ser... Quando a gente fala de projetos, né, o que estava aprovado antes, ele já tinha um projeto, então a gente aprovou a execução do projeto, né? Hoje, hoje é um novo projeto, porque aquele anterior, ele foi identificado que ele não atendia, certo? Então não houve execução do anterior. Aí a gente está refazendo aqui, junto com a Getú está apresentando aí a proposta dela hoje para contratação com recursos do fundo, desses novos projetos, né? E está sendo apresentado a vocês, os conselheiros, essa possibilidade de dispêndio com recursos do fundo para execução da contratação desses novos projetos. Jonei, mas tinha uma questão, eu acho, não sei se foi final de 2021 ou final de 2022, nós discutimos, que tinha limite, lembra, para a execução desse orçamento, e inclusive a gente foi até uma reunião também em caráter de urgência, porque tinha essa data limite para executar esse recurso. Como ficou aquela questão? Desculpa, só um momentinho. Desculpa, Gisele. Sobre os prazos que a gente mencionava nas reuniões anteriores, é porque o orçamento do fundo, a receita é arrecadada dentro do exercício, né? A gente precisa executar ela dentro desse mesmo exercício. Quando finda pela lei complementar, emenda constitucional, então o recurso volta. Então, a gente volta a arrecadar novamente. Então, assim, os limites de execução do fundo de capacitação, ela é dentro do exercício, desde um ano mesmo. Ah, entendi. Então aquilo lá voltou, né, e se perdeu e agora está fazendo essa discussão desses novos projetos com o orçamento vigente. Isso aí, todo o plano de aplicação que a gente apresenta a vocês no início do exercício, ele é com base na arrecadação do exercício mesmo. A gente tenta alocar todas essas despesas dentro dessa programação, inclusive a de execução de projetos da obra, ela já foi apresentada em janeiro, né, e vocês também aprovaram. Só que surgiu essas questões de mudanças, né, que é uma coisa que antecede a execução, que são os projetos, né? Em janeiro, infelizmente, eu não pude participar daquela reunião, mas eu compreendi, então, as circunstâncias da reunião de hoje. Uma outra questão que eu acho importante é o compartilhamento desses projetos, né? Aqui a gente apreciou, o seu Everton apresentou aqui para a gente, de forma geral, mas eu acho importante a gente ter acesso aos projetos. Tá joia? Muito obrigada, minhas dúvidas foram sanadas. Obrigado. Obrigado, Gisele, obrigado, Jonei. Georgia, está à disposição agora. Está sem áudio, Georgia. Oi, presidente. Era o que o Jonei ia falar, as explicações que ele já passou. Tá ok. Augusto, sua vez. Boa tarde a todos. A minha observação não é necessariamente quanto aos pontos técnicos apresentados, até porque me fogem a competência e a minha área também de conhecimento. Seria somente deste histórico, presidente. Quanto ao objeto da estação de tratamento do zoológico, que aí vai envolver os projetos executivos ou projetos de obra, a gente já havia aprovado aí anteriormente alguns desses projetos, o conselho, né? E me preocupa estarmos aprovando novos projetos com outro contratante pelo mesmo objeto. Não sei se é o caso. Então, estou deixando esse alerta porque a gente, até que eu sei, a Getú não passou que o outro contrato foi encerrado de alguma forma, rescindido com o contratante. E caso seja o mesmo objeto, a gente não pode deliberar o recurso para um novo contratado, né? E sem ter essa segurança jurídica. Isso é só para evitar transtornos à própria prefeitura, nem tanto ao fundo aqui. É mais nesse sentido aí que eu deixo o alerta para vocês quanto à questão contratual, do que dá respaldo aí a todos esses projetos que vão terminar em importantes ações aí, como já foi explicado a todos.
realmente é um assunto assim, de suma importância, eu acho que tem urgência para ser feito, estamos tentando fazer e já tem algum tempo, né? Então, assim, a intenção aqui não é colocar obstáculo à aprovação, mas querer entender o que foi feito com a contratação anterior, se é o mesmo contratado ou não, né? E é o mesmo objeto ou não. É só a título de precaução. É isso, né? As minhas observações. Obrigado, presidente. Obrigado, Augusto. Mais alguém quer fazer algum comentário? Presidente, deixa eu só dar uma pontuada aqui a respeito de duas questões que falaram. A Gisele pontuou a respeito da disponibilidade dos projetos. Eu tenho o número do processo SEI, tenho os projetos básicos já com memorial inicial já disponíveis, né, tanto no processo SEI, quanto se alguém precisar, mandar por e-mail, mandar pelo WhatsApp, né, a gente consegue. No celular não vai dar para abrir porque eles são bem pesados, né, tem uma quantidade boa, tá? Também a parte de orçamento dele também, das propostas ali também a gente já tem, tá bom? E, Augusto, sobre a questão do contrato anterior, foi me passado isso numa última reunião que eu tive com o departamento jurídico aqui da Getú, que eles estavam levantando para ver a que ponto que chegou essa contratação. Porque, pelo que me falaram, não chegou a ser conclusiva, né? Mas eu pedi para eles me passarem um relatório e despachar esse processo para mim poder fazer essa conferência, tá certo? Que aí, dessa maneira, assim, a gente já consegue meio que, já tira um entrave, né, para essa contratação, tá bom? Eu agradeço a resposta, Heitor. Só complementando, a informação que eu tenho é que foi feito, celebrado aditivos ao contrato, com o fundo aderindo com o pagador. Então, caso seja um outro contratado, como é que fica em relação a esse contrato anterior, caso seja o mesmo objeto, entende? Aí pode gerar um problema aí para a Getú, para a administração, para o prefeito, e a gente, aqui na parte da jurídica, né, a gente tem a obrigação de só trazer essas ressalvas aí para a gente evitar problemas só. Não, com certeza. Se você às puder vezes até me encaminhar. Às vezes já até houve o distrato lá, né? Como é uma secretaria aqui que não é da R, né? No caso, é responsabilidade do contratante ter essas informações. Eu só estou deixando assim, como precaução essa verificação por parte aí de vocês, entendeu? Isso. Eu já pedi essa verificação para o nosso jurídico, como eu já tinha informado, né, para, se não tiver sido feito esse distrato, para realizá-lo, para a gente poder prosseguir, né? Eu até estava aguardando essa reunião até para alinhar essa informação. Se você tiver algum dado que você possa me passar, porque pelo que me passaram, é no sistema antigo da prefeitura, que tem ali um déficit de informação na parte de buscas, né? Então eu já direciono para o pessoal para tentar acelerar isso daí, tá bom? Só um minutinho. A nossa Sim. reunião vai acabar em 3 minutos. Eu coloquei aqui no chat, vocês me desculpem a interrupção, mas eu coloquei aqui no chat o link para a nova reunião. E eu já mandei para algumas pessoas no WhatsApp também. Alguns eu não tenho contato do WhatsApp aqui, então eu gostaria que copiassem agora e a gente já transferisse para o outro link, né, em, acho, 2 minutos agora, em 3 minutos, porque senão esse link vai cair e a gente não conclui o assunto. Obrigado, Cleiton, mas eu acho que dá para fazer a votação agora. Então tá bom, fica à vontade, presidente. E aí vai dar tempo desses 2 a 3 minutos aí. Se tem alguém que não concorde com essa nossa pauta, que se manifeste agora. Eu tenho as minhas ressalvas pela falta de informação, tá, presidente? Sim. Precisava ter acesso a mais informações para voltar favorável nesse sentido, então vou me abster, tá? Eu também sinto que eu não tenho informação suficiente para votar assim, sobre o tema. Eu também gostaria de, não sei, se precisaria ter mais informações sobre o projeto, sobre o processo. E eu acho que eu não sei se eu perdi também qual o volume de recursos nós estamos falando nessa aprovação aqui, né? 110 mil reais. Tá. Eu disse aqui há poucos minutos atrás.
Eu também sou, junto com meus colegas, agora eu não tenho condições de, eu vou me abster em votar de forma favorável à pauta. Tudo bem. Então, pessoal, de acordo com o que foi sugerido aqui, nós podemos, então, marcar uma nova reunião, tá? E, enquanto isso, será encaminhado todos os documentos, tá, que o pessoal pediu, que os conselheiros sugeriram aí a serem enviados. Tá ok? Então, a reunião fica em stand-by e vamos marcar uma próxima e avisaremos a todos vocês. Alguma outra colocação? Se não, obrigado. Nosso tempo está esgotando aqui, tá? Na plataforma, e a gente vai avisar vocês de uma próxima reunião. Muito obrigado. Obrigado a todos, até mais. Obrigado.